Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições da revista da editora Betel, da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o tema O Desafio de Ser Família nos Dias Atuais. O texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e Colossenses capítulo 2, versículo 8. Eu não vou fazer comentário a respeito dos textos, mas eu vou pegar apenas o tema da lição que fala sobre os desafios da família atualmente. E eu quero iniciar dizendo que os problemas que afetam as famílias nos dias de hoje não são problemas muito grandes ou problemas graves demais. Claro, existem certas situações em que os problemas se agigantam, mas não é o caso da maioria das famílias que passam por dificuldades, que tem problemas, que tem crises, que tem comprometimento. Até algum tempo atrás, nós falaríamos que os problemas que mais afetam as famílias seriam financeiros, educação de filhos, a convivência da família, problemas, enfim, de natureza, eu diria, mais social. Embora reconhecendo que estes problemas sejam graves e que sejam difíceis às vezes de solucionar, os maiores problemas que afetam as famílias hoje, nós podemos pegar um viés diferente para refletir sobre a questão dos problemas que ocorrem na família e verificaremos que muitos deles são bem diferentes desses que todo mundo aponta. A lição de hoje trata de alguns problemas que estão prejudicando as famílias e a responsabilidade de cada membro para evitar o colapso da instituição talvez mais importante depois do casamento para a sociedade, que é a família. Eu gostaria de destacar nesse estudo hoje o que está prejudicando as famílias e desmotivando muitos jovens a se casarem, a construírem suas famílias com base nos princípios da palavra de Deus. Nós não podemos negar que essa é uma realidade hoje. Para começar, nós podemos observar que os jovens hoje estão casando muito mais velhos do que se casavam há 20 ou 30 anos atrás. Enquanto há 20 ou 30 anos atrás as mulheres casavam, muitas delas antes de completar 20 anos, e os homens com pouco mais de 20 anos, hoje essa realidade é bem diferente. As mulheres estão casando com mais de 30 e os homens com quase 40. Essa tem sido a realidade. Então, meu objetivo nessa lição de hoje é apresentar aspectos negativos que estão prejudicando as famílias e propostas de sugestões para solucionar essas crises. Eu não tenho dúvida nenhuma de que não poderei fazer um trabalho completo numa exposição que vai ter pouco tempo. E eu quero começar falando sobre algumas mudanças que estão afetando diretamente as famílias. Quando eu estou falando de mudanças aqui, eu estou falando de mudanças que estão ocorrendo dentro da sociedade. E num período que não é tão recente, nós poderíamos dizer, a partir da geração Z, nós estamos enfrentando crises e mais crises, uma em cima da outra. Então é sobre esse tipo de problema que eu vou fazer uma abordagem, e ela vai ser superficial, ela não vai ser tão profunda. Eu vou procurar ser o mais prático possível para que nós possamos ter uma ideia de como isso está ocorrendo. Eu quero começar falando de mudanças culturais. E essa mudança cultural, ela está no bojo daquilo que hoje nós chamamos de pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Pós-modernidade é um termo genérico. O marco da pós-modernidade na história é a queda do Muro de Berlim em 1989. Mas os efeitos daquilo que nós hoje chamamos de pós-modernidade começaram a ser sentidos mais claramente a partir dos anos 2000. E quando eu falo de mudança na pós-modernidade, é que a pós-modernidade ela é marcada por alguns fenômenos muito claros. Por exemplo, a desconstrução.
O que é desconstrução? É o propósito que a sociedade atual tem de desfazer tudo que era considerado importante até aqui, pela sociedade anterior. Por exemplo, as metanarrativas. O que são metanarrativas? São as histórias que fundamentavam toda a conduta humana até recentemente. Ninguém, até bem pouco tempo, questionava, por exemplo, as narrativas religiosas. Ninguém questionava o cristianismo, ninguém questionava as igrejas, o papel das igrejas na sociedade. Hoje, isso é completamente diferente. Uma outra questão que é muito forte na pós-modernidade é a questão do pluralismo. Acabou aquela ideia de que uma coisa única resolvia todos os problemas. Hoje não. Hoje nós precisamos de considerar várias opções. Hoje nós precisamos observar várias situações. Então, esse tipo de conduta, o pluralismo, a desconstrução, o acabar com as metanarrativas na sociedade, fez com que a própria família entrasse em crise. Porque há um conflito de relação entre pais e filhos hoje, o choque de gerações que a gente pode chamar. Essa geração Z, ela veio para desconstruir tudo que existia até ela chegar. E ela veio com todo o poder, com toda a força. E ela tem usado, talvez, a arma mais potente que existe, que é a mídia. Nada pode conter a mídia. Nada. A mídia, ela penetra em todas as camadas da sociedade, ela atinge todas as pessoas, ela influencia diretamente todas as pessoas. Então veja que essa geração Z, ela utiliza as mídias como forma de impor as suas ideias. Ela exige que as ideias dela sejam impostas. Essas mudanças têm afetado diretamente a família. Agora, não é só isso que tem afetado. Veja que há algumas interferências externas da família. Por exemplo, o Estado. O Estado, ele é o responsável por legislar, por administrar aquilo que a sociedade, a família se assenta, que é a sociedade. Quando o Estado é laico, a tendência dele é não interferir na religião. Mas acontece que não há neutralidade nisso aqui. O Estado, quando ele estabelece normas, ele regulamenta condutas, ele não considera os valores religiosos. Ele não considera, por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, as leis que o Estado está aprovando nessas últimas décadas têm feito com que a família se enfraqueça. Uma coisa muito simples, veja. Como que os nossos avós impunham limites dentro de casa? Com um chicote, uma vara. A Bíblia manda que a gente corrija os filhos com vara. Existem leis no Brasil hoje que não permite sequer uma palmada numa criança. Entretanto, o fato de você não poder dar uma palmada, o fato de você não poder fazer nada como castigo físico para disciplinar uma criança, isso tirou dos pais o poder de fazer isso. Se uma criança for numa delegacia acusando quem quer que seja, sejam pais ou outros parentes, de agressão, essa pessoa que foi acusada vai responder pelo ato que praticou. Eu poderia aqui alistar outras leis que existem hoje, que foram aprovadas pelo Estado, e que tirou da família, eu diria, a liberdade para criar seus filhos de acordo com a tradição que ela sempre herdou. E a educação de filhos, ela tem sido um problema sério. A nossa sociedade hoje é uma sociedade que está comprometida. Ela não tem mais
nenhuma barreira que impede que ela faça o que ela quiser. A liberdade sexual, por exemplo, hoje cada um faz o que quer, do jeito que quer. Coisas que há algum tempo atrás era absolutamente inadmissível, hoje é normal dentro de nossas casas. Famílias evangélicas, cujos filhos trazem seus namorados e namoradas para dentro de casa, dormem com eles dentro de casa. Isso a sociedade impôs e não há modo de você evitar isso. Há o nome moderno de um comportamento hoje, é uma expressão em inglês, situationship. Até algum tempo atrás nós tínhamos o ficar entre os jovens e adolescentes, o beijar. Nós tínhamos entre os jovens e adolescentes. Hoje existe o tal de situationship. O que é isso? É você viver uma situação. É uma expressão que não tem uma tradução correta. Mas é você viver uma situação. Você está. Não é o ficar antigo, não é o beijar, mas é o estar numa situação. Você, por exemplo, está numa festa, você vai com uma pessoa, fica numa situação com aquela pessoa. Você está em um ambiente qualquer e você pode viver uma situação com uma pessoa. E esse viver uma situação pode ir desde uma conversa informal, como ir para a cama, para a prática sexual. Então todos esses hábitos modernos da sociedade têm afetado diretamente a família. A igreja não toma nenhuma atitude para punir o infrator. Ele faz o que ele quer e ele fica na igreja participando normalmente de tudo que a igreja faz. Se ele não tiver consciência e por ele mesmo se autodisciplinar, a igreja não faz nada mais. Uma pessoa pode estar em adultério dentro da igreja participando de tudo. A menos que ela venha e peça para ser disciplinada, eu diria, ela não sofre nenhum tipo de punição. Ela tem total liberdade de fazer o que ela quiser. Esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta da igreja afetou diretamente a família. Não há mais aquele cuidado de zelar pela pureza, por aquilo que nós chamávamos de moral e bons costumes. Não tem mais esse tipo de preocupação. Hoje na igreja, cada um faz o que quer, cada um é responsável por si. Até bem pouco tempo nas igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais, que são mais conservadoras, eu diria, um pastor podia chamar a atenção de uma moça, de uma irmã ou de um irmão, caso ele não estivesse trajando adequadamente para o ambiente que ele estava frequentando. Hoje isso é inadmissível. Um pastor que ousar chamar a atenção de uma pessoa por causa de uma roupa, por exemplo, ele estará condenado fatalmente, seu ministério estará indo para o lixo. Ele não vai ter a mínima oportunidade de fazer nada. Um segundo tópico que nós podemos ver é problemas que nós percebemos em famílias comprometidas. O que são famílias comprometidas? São famílias que não conseguem resolver as dificuldades que aparecem dentro dela. Eu disse aqui que existe casamento perfeito. Que o casamento perfeito não é aquele que não tem problemas. Não é aquele que não tenha dificuldades, mas é aquele onde as pessoas conseguem resolver os problemas que aparecem sem que estes problemas afetem o comportamento da família. Então veja que isso é uma família perfeita. Agora, o que é uma família comprometida? É uma família que não consegue resolver seus problemas. Há um desentendimento entre o casal e o problema não é resolvido. Há uma crise entre os filhos e essa crise não é resolvida.
há outro tipo de problema dentro de casa e eles não são equacionados. Isso vai fazendo com que a família fique minada. Por exemplo, o individualismo. Cada um cuida de si. Há casais que cada um tem a sua renda, por exemplo. A mulher trabalha, o homem trabalha, e a renda dos dois é dividida sem que um toque na renda do outro. Há casais que a mulher não sabe, por exemplo, a senha do cartão bancário do marido e vice-versa. Há casais em que o marido não sabe quanto a mulher ganha. E o contrário também é verdadeiro. Esse tipo de individualismo, em que alguns casais, inclusive, optam por dormir em quartos separados dentro de casa, ou pior, dormir em casas separadas. Esse tipo de individualismo, ou que está hoje acontecendo, como muitos casais defendem, o casamento aberto, onde cada um faz o que quer, do jeito que quer, sai com quem quer, a hora que quer, e não dá satisfação para o outro. Esse tipo de individualismo, de independência, é um problema decorrente de famílias comprometidas. Não tenha dúvida disso. Onde os cônjuges não se estão satisfeitos, os cônjuges não se realizam, vai acontecer isso. Você pode ter certeza. Além disso, no relacionamento pais e filhos, falta de disciplina. A falta de disciplina dentro do lar em relação aos filhos e em relação até aos adultos, porque enquanto os adultos precisam disciplinar os filhos, os adultos precisam se autodisciplinar, ter cuidado naquilo que precisam fazer. Mas famílias que são comprometidas, ninguém vai conseguir fazer isso. Aí tem o individualismo, tem a falta da disciplina, tem a falta de comunicação adequada. As pessoas não se falam, as pessoas não se comunicam, não há um diálogo franco dentro de casa, não há o companheirismo, a amizade, não há o interesse em ajudar diretamente o outro que está passando por um problema. Cada um vive a sua vida independente. Esse tipo de independência está causando muitos, mas muitos problemas dentro do lar. E a falta de comunicação é o que mais prejudica e reforça todos esses atos de individualismo, de falta de disciplina dentro de casa. Então veja, uma família comprometida, ela comete todos esses tipos de erros. A transferência da responsabilidade nas tarefas mais simples. Os pais deixam a cargos de babás, de escola, de igreja, a educação dos filhos. O que nós podemos deixar a cargo da igreja, da babá e da escola é o ensino dos filhos, não a educação. Educar é diferente de ensinar. Não é o propósito dessa lição, eu não vou tratar dessa questão agora, mas oportunamente poderemos fazer um vídeo aqui sobre a diferença entre educar filhos e ensinar filhos. Nós precisamos entender isso. Mas o que está acontecendo? Nós transferimos isso. Aliás, nós transferimos tudo na nossa vida. Esse tipo de problema tem feito com que os lares sejam ainda mais comprometidos. Além do mais, há uma total falta de planejamento. Não só o planejamento financeiro, mas dos estudos, do trabalho, nossos relacionamentos dentro de casa. Tudo isso nós precisamos organizar. Tudo isso nós precisamos fazer um planejamento. Ter uma planilha
com um mínimo de organização daquilo que fazemos e que pretendemos fazer. Nós fazemos às vezes planos, mas nunca cumprimos esses planos. Por exemplo, todo final de ano nós planejamos fazer uma academia. Começa janeiro, vem fevereiro e depois a gente esquece disso. Fazemos o plano de ler a Bíblia toda durante o ano. Quando chega em fevereiro já paramos de ler. Fazemos um propósito de orar mais, de evangelizar mais. E tudo isso vai por água abaixo. Fazemos um propósito de mudar de emprego, para ir para um outro lugar melhor, passar num concurso, enfim. Mas o que a gente faz de verdade? Uma outra pergunta que nós precisamos fazer: qual a postura da família diante dos problemas? O que ela deve fazer? Eu diria que a família cristã tem optado por seguir os mesmos métodos mundanos para resolver os problemas. Quais são os métodos que o mundo lá fora adota para resolver os seus problemas? Primeiro, crise entre casais, divórcio. Por que eu vou viver com uma pessoa com quem eu não me afino mais? Com quem eu não quero mais viver? Eu não me sinto mais atraída, eu não me sinto mais envolvida, eu não me sinto mais nada. Então, por que eu vou viver com essa pessoa? O divórcio está aí para isso. Cada um segue sua vida, cada um vive do seu jeito e pronto. Mas é isso que as Escrituras ensinam? Quando há incompatibilidade de gênios, expressão, isso justifica o divórcio? Quando há incompatibilidade de gênio, significa que eu não posso mudar meu casamento? Até hoje eu confesso que eu nunca consegui detalhar ou conceituar adequadamente o que seja incompatibilidade de gênios. Se for respeito à opinião de cada um, claro que cada um tem a opinião diferente. Eu não sou obrigado a pensar como os outros. O que eu não posso é querer impor a minha opinião sobre a do outro. Divergência ou incompatibilidade de gênios significa eu gostar de uma coisa, o outro gostar de outra? Que lógica é essa? Ninguém é obrigado a gostar do que o outro gosta. Eu acho que se todas as pessoas pensassem do mesmo jeito, gostassem das mesmas coisas e fossem para os mesmos lugares, o mundo seria a coisa mais sem graça que existe. O mundo é bonito porque existem cores. O mundo é bonito porque existem atrações diferentes. Mas o que as pessoas falam que é incompatibilidade de gênero? Porque eu não gosto dele, ele não gosta de mim, então pronto, acabou. A gente se separa e cada um vai cuidar da sua vida. Não dá para você admitir um casal com filhos que optem pelo divórcio porque há uma incompatibilidade de gênios. Honestamente, eu creio que isso é muito mais falta de altruísmo, de perdão, de interesse pelo outro, de interesse em ajudar o outro, e não incompatibilidade de gênios. Mas nós optamos hoje, para solucionar os nossos problemas conjugais, o divórcio. A vida de aparência. Quantos casais estão juntos, mas não se amam mais? Não se interessam mais um pelo outro. Cada um faz o que quer, vive do jeito que quer, mas está aí, de aparência. Isso na igreja é muito comum. Casais que chegam na igreja, que estão ali na igreja, mas não há vida cristã. Não há sinceridade nas atitudes deles, porque tudo que eles vivem é uma aparência. Tem que se separar por conta disso? Para não viver em aparência, tem que se divorciar? Não! Tem que viver de verdade. O que houve que levou essa conduta de aparência para o casal? Pensa sobre isso e mude. Mude o comportamento. Mude a sua atitude em relação ao seu cônjuge. Mude de atitude em relação a quem você escolheu para se casar um dia. Se esse casamento tem 1 ano, 2 anos, 10 ou 20 ou 30 anos, você precisa cuidar dele, zelar por ele. E não pensar em divórcio ou levar uma vida de aparência. E o que é pior
Geralmente, vida de aparência, quando não há de fato envolvimento de um com o outro, o caminho que conduz ao divórcio é aberto por esse tipo de comportamento. Infidelidade é consequência, não é causa. Ninguém é infiel ao seu cônjuge porque é safado, é sem vergonha. Todas as pessoas que cometem adultério passam por algum tipo de problema dentro de casa. Tem exceções? Tem, eu não vou dizer que não tenha. Mas nos casos que eu já tive a oportunidade de acompanhar durante mais de 40 anos de ministério, é que o adultério ele é uma consequência. Eu não vou dizer que quem adultera está certo e que quem provoca o adultério está errado, não é nada disso. Mas o adultério hoje é uma consequência, a infidelidade hoje é uma consequência de relacionamentos doentes dentro de casa, de relacionamentos conjugais em que as pessoas não se valorizam. E às vezes não há exatamente o adultério, mas o que falta para o adultério é a consumação do ato sexual só, o resto tudo faz. Esse tipo de conduta, ele é tão errado, é tão equivocado quanto o adultério. Quantos casais vivem desse jeito na igreja? Comprometidos moral e espiritualmente. Infidelidade não é só com a prática do ato sexual. É com o envolvimento com outra pessoa. Isso é infidelidade. Então nós precisamos refletir sobre isso. Ah, mas o outro me jogou para os braços do outro, da outra. Por que isso aconteceu? Porque faltou o cuidado, faltou o zelo. E isso é sério. Isso nós precisamos analisar. São problemas que estão afetando a família hoje. Pasmem, a igreja está cheia de pessoas que não sabem enfrentar os seus problemas. Haja vista que o número de divórcio entre os evangélicos é igual ao número de pessoas que está lá fora. Não tem diferença. Talvez se você for atrás de estatísticas de divórcio, vai ser difícil. O IBGE, por exemplo, pode informar, ou alguma outra entidade que cuida disso, uma ONG, mas é difícil. Mas agora, se você for observar na prática, na sua igreja, quantos casais você conhece que se divorciou? Ou que se divorciaram? Quantos casais na sua igreja você sabe que vive de aparência? Quantos casais na igreja você sabe que tem infidelidade conjugal? É isso que eu estou me referindo. Qual a postura da família diante dessas dificuldades? Nós precisamos melhorar, precisamos mudar. Uma outra pergunta que nós devemos responder é como a família deve reagir aos ataques que vem sofrendo. A gente sabe que a família vem sofrendo ataques, que ela vem tendo dificuldades de lidar com muita coisa. Eu diria que 3 coisas são essenciais para a família aprender a lidar com seus problemas. Primeiro, tolerância. Nós somos intolerantes. Não aceitamos a menor falha, o menor erro. Essa semana eu vi uma notícia no jornal, não cheguei a ler, só li a manchete da notícia que dizia o seguinte: homem espanca a companheira porque não gostou da comida que ela fez. Gente, isso para mim é o nível máximo de intolerância. Uma pessoa agredir a outra porque não gostou da comida que ela fez. Poxa, sei lá, se a pessoa queimou o arroz, queimou o feijão, colocou muito sal, deixou muito cru, é motivo de agressão? Isso é falta de tolerância. É um absurdo esse tipo de coisa. Mas às vezes nós fazemos coisa pior. Além da tolerância, a compreensão. Nós precisamos compreender que nem todas as pessoas são como nós.
Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu gosto, cada pessoa tem a sua forma de ver a vida, cada pessoa tem aquilo que ela gosta. Você na sua casa, sua esposa gosta de novela, mas você gosta de futebol. A sua esposa gosta de ver seriados, você gosta de ver filme de cowboy. Cada um de nós tem seu gosto. Cada um de nós tem a sua forma de ver as coisas. Mas onde é que está a compreensão? Por que você não pode ceder um pouco para o outro? Por que você não pode deixar que o outro se realize um pouco, mas só você quer se realizar? E uma terceira coisa, como eu disse, que eu acho que precisa ter é a tal da resiliência. Resiliência é uma expressão que se tornou banal ultimamente. Mas ser resiliente significa você ter capacidade de suportar pressão e não se esmorecer por isso. Passou por um problema, passou por uma dificuldade, passou por alguma prova difícil? Resiliência faz com que você supere isso com facilidade, sem deixar que traumas fiquem na sua vida, sem deixar que sequelas abalem a sua conduta. Isso é resiliência. Nós precisamos de enfrentar as crises, os problemas dentro de casa com mais serenidade. Primeiro, pense antes de falar. Quanta coisa nós estragamos nas nossas vidas porque falamos sem pensar. Dizem que quando uma palavra está na nossa boca, nós somos dela senhor. Mas quando nós a proferimos, nós nos tornamos seu escravo. Então veja uma coisa. Antes de você falar qualquer coisa, pense na consequência que isso vai trazer para você mesmo. Antes de você falar qualquer coisa, pense se você ficar em silêncio, não é melhor. Nós precisamos, às vezes, nos calar, ficar em silêncio e deixar as coisas se acalmarem para depois tomarmos decisões. Não tome decisão com a cabeça quente. Não fale nada com a cabeça quente. Não reaja quando você estiver abalado emocionalmente. Isso é você enfrentar uma crise com serenidade. Pense antes de falar. Aprenda a construir pontes, portas na sua vida, no seu relacionamento com as pessoas, e não muros. O que nós mais temos construído ultimamente nos nossos relacionamentos são muros. Muros separam, muros impedem a convivência, portas e pontes nos unem, nos possibilita ter contato um com o outro. Nós precisamos disso. Nós não podemos deixar que o nosso egoísmo, a nossa vaidade, nos atrapalhe tanto como tem atrapalhado. Além do mais, nem tudo que eu desejo eu posso ter. Entenda isso. Muitas vezes você quer uma coisa que não é para você naquele momento, mas você exige, e isso acaba ferindo pessoas, estragando os seus relacionamentos. E lembre-se de uma coisa, nem sempre nós estamos certos. Às vezes a gente bate o pé sobre alguma coisa, depois a gente percebe que estava errado. Qual de nós, principalmente nós homens, nunca falamos, nunca acusamos nossas esposas, nossos filhos de sumirem alguma coisa nossa dentro de casa? A chave do carro, um livro que você estava lendo, alguma outra coisa. Quem foi que escondeu isso ou quem foi que tirou daqui? Às vezes a gente começa e brigamos por conta disso e depois a gente descobre que fomos nós mesmos quem tiramos e colocamos no outro lugar. Que fomos nós mesmos que nos esquecemos do que fizemos. Veja que nem sempre você está certo.
Seja mais cuidadoso com isso. Olha, procure não se escorar em colunas que estão podres, soltas. Escorar em alguma coluna é bom, descansa, mas cuidado. Por exemplo, se o seu casamento não vai bem, muitas vezes você quer recorrer a encontros de casais. Eu diria que não vá. Eu diria que o encontro de casais, ele produz algum efeito preventivo, não curativo. Você pode ouvir uma excelente palestra no encontro de casais, mas se você já está comprometido, aquilo ali vai soar sem o menor sentido para você. Então, o encontro de casais, eles precisam ser preventivos. Isso vale tanto para quem vai participar, como para quem está organizando. Encontro de casais tem que ser preventivos e não curativos. Às vezes, nós queremos ouvir conselhos matrimoniais, conselheiros matrimoniais. Até que ponto isso ajuda? Até que ponto isso vai resolver um problema que você está enfrentando? Há bons conselheiros matrimoniais. Eu mesmo conheço alguns que poderia indicar. Mas se o meu casamento está comprometido, eu preciso fazer algum esforço pessoal. E talvez o primeiro passo para resolver um problema conjugal no casamento seja você aprender a renunciar. Você aprender a abrir mão das suas exigências. Muitas vezes nós queremos que o outro seja simplesmente um objeto que nós usamos. Quando eu ouço um casal dizer que nunca brigou, é porque um dos dois simplesmente se anulou. Não vive. Ele vegeta numa relação. É uma mulher que não tem prazer. É um homem que não se realiza nunca. Todo casamento tem atritos, todo casamento tem problemas, todo casamento tem algumas dificuldades. Como resolver isso? Com conselheiros conjugais? Não. Aprende a renunciar, aprende a abrir mão das suas exigências, daquilo que você acha que é seu e pronto. Mude a sua conduta. Mude o seu comportamento. Outros apelam para as tais terapias conjugais. Até que ponto isso vai resolver? Eu reconheço que há bons profissionais que ajudam casais. Mas se o casal não quer se ajudar, encontros de casais, conselheiros matrimoniais e terapias conjugais não resolverão seus problemas. Aprenda que o seu problema, quem tem que resolver é você. É você que tem que tomar atitude diante de Deus, com você mesmo e diante da pessoa com quem você convive. Não é exigir do outro, não é esperar do outro. Quem tem que tomar atitude é você. Você quer que seu casamento melhore? Então decida você a melhorar seu casamento e não impor que o outro faça alguma coisa para melhorar. Quem tem que tomar atitude de mudança é você e não o outro. Dedique tempo de qualidade para sua família. Você sabia que existem viúvas de maridos vivos e filhos órfãos de pais vivos? Porque não há dedicação de tempo de qualidade para a família. Casais que não se dedicam um ao outro, que não reservam tempo um para o outro, pais que não dão tempo para seus filhos, tem sempre que trabalhar, tem sempre que estar ocupado, tem sempre que fazer alguma coisa. Gente, nós precisamos refletir de uma coisa na igreja. Quantos pastores vocês conhecem que têm todos os seus filhos do seu lado ali na igreja? Todos. Que se envolveram, estão envolvidos na igreja. Quantos?
pastores você conhece que tem esse privilégio? Eu quero te contar um segredo. Para cada pastor que tem esse privilégio, existem pelo menos 10 que não têm. Você sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, nos preocupamos muito com tudo que está lá fora e nos esquecemos dos nossos em casa. Dedique tempo à sua família. Dedique tempo à sua família. Isso é mais importante do que dinheiro, isso é mais importante do que presentes, isso é mais importante do que qualquer coisa. Eu me lembro de uma vez eu fiz uma viagem com os meus filhos, eles eram pequenos. Duarte, que hoje tem 40 anos, naquela época estava com 12, Mateus estava com 11 e Álvaro estava com 10. Quando nós voltamos da viagem, eu tive o cuidado de perguntar para eles o que eles mais gostaram e o que eles menos gostaram. Nessa viagem, eu fui sozinho, só eu e eles. A Reni não pôde ir conosco, eu fui sozinho com eles. E para minha surpresa, o que eles me disseram afetava diretamente o meu comportamento com eles. Eles disseram assim: pai, o senhor não respondeu para a gente o que era aquilo, ou como a gente podia fazer aquilo outro. E a gente perguntou para o senhor. Note, falta de cuidado meu. Aproveite o tempo em família para formar bases sólidas dentro de sua casa. Bases espirituais, sociais e conjugais. Aproveite isso. Aproveite o seu tempo. E eu quero encerrar esse comentário fazendo algumas aplicações para refletirmos nesta lição, sobre esta lição. A primeira. Em muitos casos, o que afeta a família são situações corriqueiras, mas que não são tratadas de maneira correta. Pode ser finanças, educação de filhos, emprego ou desemprego, relacionamento conjugal, e vai por aí. Se não cuidarmos disso, isso vai trazer conflitos, crises e, por fim, destruir a família. Segunda, alguns problemas decorrentes da pós-modernidade estão provocando situações de desconforto e instabilidade familiar. Como a gente agir? Identifique aquilo que a pós-modernidade trouxe para dentro da sua casa, como rebeldia de seus filhos, ou insubmissão dos filhos, ou qualquer outra área. E saiba lidar com isso com maturidade. Terceiro, percebemos que ao longo da história os mesmos problemas se repetem, desestabilizando as famílias. Quais são esses problemas? Basicamente, falta de comunicação, egoísmo, omissão, falta de imposição de limites. Coisa simples, mas que nós descuidamos. Abra os olhos em relação a isso. E, infelizmente, o fato de sermos cristãos, vivermos numa família cristã, não tem sido relevante na hora de resolver os nossos problemas. Temos agido exatamente como aqueles que vivem lá fora. Nós não podemos fazer isso. Que o Senhor te abençoe. Que a sua vida, que o seu ministério e a sua família sejam uma bênção.